Olá! Começa agora o Espaço Universitário, um programa que traz documentários produzidos por alunos de comunicação. Hoje nós vamos assistir ao documentário Filhos da Ditadura, feito por alunos de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi. Roda aí! Eu tinha 3 anos e meio, as pessoas da escola me dizem que alguém com 3 anos e meio não pode falar disso. Então eu quero dizer o seguinte, eu gostaria muito de poder apagar esse momento do assassinato do meu pai da minha vida. Mas eu não posso, eu não quero, eu não consigo, eu não vou. Foi terrível para mim aquilo. Foi uma imagem que nunca esqueço. E eu, quando vi meu pai naquele estado, aí eu desabei. E foi muito difícil. Foi um processo muito duro, difícil, doloroso, solitário. Eu sempre me senti parte dessa história, embora fosse uma criança. O Edson, ele regrediu. Ele não queria crescer, ele queria voltar para trás. E a Janaína queria ir para frente para poder proteger o irmão. Ela ficou adulta antes do tempo. Essa é uma grande marca, mas esses traumas ficam por muito tempo. E pela força eles mataram, eles torturaram. Tem gente que tem sequelas até hoje. Eu nunca escondi a história dele, que ele tinha nascido na prisão, que o pai era desaparecido, tinha sido morto pela repressão. Essa história é muito vergonhosa para ficar oculta. O golpe não se deu porque o general acordou de manhã, tinha brigado com a mulher na noite e resolveu dar um golpe. Isso é uma fantasia. O golpe foi preparado desde mais de 10 anos. Bom, a ditadura, em primeiro lugar, ela tem uma característica de ilegalidade. É um golpe de Estado e o golpe é sempre ilegal e ilegítimo. A repressão, o Estado violento, fez parte da história do Estado brasileiro. E à medida que eles iam prendendo, eles começaram a usar intensamente a tortura como um método para fazer a pessoa confessar, entregar companheiros e tudo. A tortura é um olhar torto de todo o regime autoritário. Primeiro, porque ela é uma brutalidade que nenhuma Constituição, nem no nazismo estava escrita dentro da Constituição. E, em segundo lugar, o que vem da tortura, na realidade, não merece nenhuma fidedignidade, porque a pessoa diz qualquer coisa só para acabar com o sofrimento e a dor. O terrorismo de Estado já estava implantado com o objetivo de aniquilar o inimigo, que no caso éramos nós. Porque aqui no Brasil diz que não, imagina, as crianças nunca foram sequestradas. Não. Quando cessou o tiroteio, eu fui o primeiro em sair da casa. E aí eu vi meu pai sentado ao lado do tanque, né? E ainda estavam atirando nele. Minha mãe me amamenta até ser presa. Eu fui amamentado até 2 anos e meio, 2 anos e 3 meses. Aí tem essa ruptura brusca. Eles já estavam na clandestinidade, meu pai já tinha sido cassado, mesmo assim ele estava trabalhando. Nesse período ele passou 8 vezes, ele foi preso 8 vezes, antes de ele entrar na clandestinidade definitiva, que foi em 68. Quando pegam, já me levam direto para o meu pai já sendo torturado, já arrebentado, já sob tortura. Eles me usaram o tempo todo nesse período, para tirar as coisas do meu pai. Isso era uma prática normal, que eles fazem, todo mundo, coloca os pais e os filhos separado apenas por um tapume, né? E aí, ou torturam o filho do lado de fato, ou, no caso, eu acredito que deve ter sido realmente simulação, mas com certeza fiziam chorar. E eu me transformo nesse período. As primeiras lembranças que eu tenho são lembranças de pavor, né? Já são lembranças em Cuba. Eu tenho lembranças de pavor de gente fardada, né? Tenho pavor de sair na rua com muita gente. Reuniões, em casa chegava um grupo de pessoas, a gente visitar, eu também entrava em pânico. Quem chegasse perto, eu mordia de arrancar pedaço mesmo, ele é um bicho. Eu nasci 4 de abril de 1969. A Soledad saiu do grupo
paraguaio e se filiou à VPR, que era o grupo que o meu pai militava. Então a Soledad e o Zé Maria estavam no mesmo momento em Cuba. Em 1970, ou seja, quando eu tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses, em junho, julho, o meu pai volta para o Brasil. Então ele foi preso na rua, em São Paulo, em 23 de setembro de 1970. Foi levado diretamente ao DOI-CODE, foi levado à tortura imediatamente, numa sala de tortura, e morreu. Exatamente ali no mesmo, em poucas horas, assim, ele morreu, devido à tortura, provavelmente. Enquanto isso, em Cuba, a Soledad, já em junho, mais ou menos nesse período, ela se uniu a uma brasileira que estava recém-chegada do Brasil, exilada. Nessa união, ela vem a ser aquela pessoa que seria a mãe, né, que me acolheria. E em janeiro de 1973, 2 dias depois do aniversário da Soledad, ela é presa. No dia seguinte, a notícia do jornal é que havia havido um tiroteio, né, entre a polícia e os terroristas numa chácara no município de Paulista, onde haviam morrido 6 terroristas. Meus pais se engajaram no movimento que surgiu da sargentada que saiu dos quartéis, né? Nessa leva saiu também Lamarcas, né? Darcy e Pedro Lobo e outros mais que começaram a articular a vanguarda popular revolucionária, que era a VPR. Meus pais eram responsáveis pelo material bélico do movimento. Nossa casa guardava todo esse material bélico. E depois houve o cerco à casa, né? E aí se formou um tiroteio dentro de casa e meu pai tombou. Eu sei que quando começa o tiroteio, eu mesmo me enfiei debaixo da cama e depois, quando cessou o tiroteio, eu fui o primeiro em sair da casa. E aí eu vi meu pai sentado ao lado do tanque, né? Porque era uma tropa, né? Com armas compridas e ainda estavam atirando nele. Foi muito duro para mim, muito chocante, né? Aquilo. E aí nós fomos presos. Minha mãe começou a ser torturada ali mesmo, em Atibaia. Ela disse que juntaram todos os delegados ali da região para bater nela, né? E nós fomos levados para uma espécie de um juizado de menor ali de Atibaia. E aí permanecemos mais ou menos no cárcere uns 28 dias. Até que um dia foram buscar a gente, dizendo que nós íamos sair do país. E eu lembro que durante toda essa etapa nós não vimos mais a nossa mãe. Só fomos ver ela no DOPS, né, que estava muito inchada, porque tinha sofrido muito. Até praticamente não reconheceu a própria mãe, né? De tão diferente que estava, inchada, né? A minha mãe quis pegar ela no colo e ela não quis. Achei muito legal essa ideia de retratar momentos da ditadura militar através do olhar dos filhos dos ex-militantes políticos. Eu também gostei bastante. No documentário, vocês assistiram ao depoimento da ex-militante Amelinha Teles. As repórteres Aline Mirella e Larissa Vitoriano foram conhecer a história da filha dela, Janaína Teles, sequestrada na época da ditadura militar. Olá, pessoal. Estamos aqui no Memorial da Resistência para conversar com a historiadora Janaína Teles, filha dos ex-militantes políticos César Teles e Amelinha Teles. A Janaína foi sequestrada em 1972, quando tinha apenas 5 anos. Ela e seu irmão Edson foram levados pelos militares logo após a prisão de seus pais. Janaína, obrigada por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Janaína, quais as memórias mais marcantes dessa época? Você era muito nova, mas você lembra de alguma coisa desse sequestro? Eu lembro quando um casal chegou, era um casal de policiais, mas eles estavam paisana, então eu não sabia. Eu que atendi a porta, eles perguntaram pelos meus pais, se tinha algum adulto em casa. Aí minha tia estava lá, eu chamei, aí ela pediu para eu ir para um quarto lá no fundo do corredor e encostou a porta. E aí eles ficaram falando, não dava para ouvir, eu vi que eu tinha um clima tenso, fiquei tentando ouvir.
não consegui ouvir nada e de repente eles entraram e foram levando a gente meio à força, assim, de maneira meio agressiva. E lembro de chegar no estacionamento da Operação Bandeirantes, ou do ICOD. Eu lembro de que eles levaram a gente dentro, lá onde ficavam os presos e onde eles torturavam. Os presos ficavam embaixo e a tortura acontecia em cima. Eu lembro mais da parte que eu fui para baixo e encontrei meus pais na cela. Os dois tinham sido muito torturados durante a noite, porque eles foram presos à noite, um dia, e nós fomos de manhã, 10 horas da manhã do dia seguinte, mais ou menos, sei lá, 9 horas, não sei. E aí eu lembro que pulei assim no colo, não sei se foi da minha mãe ou do meu pai, e eles não conseguiam se mexer, eles mal conseguiram sorrir, a gente era muito unido, sabe? Não tinha ficado nenhuma noite da minha vida sem minha mãe, assim, né? Então aquilo foi um impacto grande para mim, que eles estavam meio roxos, meio esverdeados, sem atitude, né? E eu fiquei a maior parte do tempo no estacionamento, eu ficava ali zanzando com meu irmão, a gente ficava tentando brincar de esconde-esconde, mas a gente sabia que tinha gritos, o lugar era muito escuro. E mudou profundamente o cotidiano de vocês, depois desse episódio? Sim, eu vivia na clandestinidade, mas a minha mãe tinha uma vida semi-clandestina, então no trabalho ela usava documento verdadeiro, nome verdadeiro, mas para a vizinhança ela tinha outro nome. Eu só chamava ela de mãe, meu pai de pai, eu nunca soube, eles tiveram vários nomes, né? E minha mãe a gente tinha uma vida muito normal, assim, para uma criança, entende? Eu não sabia que lá se fazia a imprensa do partido, então eles faziam um jornal clandestino, né? Então na hora de rodar a offset para fazer o jornal, tinha que fechar muito bem fechado o quarto do fundo, que era um quarto que a gente nunca podia entrar, eu ficava sempre curioso para entrar, porque a offset ficava dentro de um armário, eu não sabia nada disso. Mas a gente tinha um monte de brinquedo, a gente se dava muito bem com os vizinhos, a gente é amigo de alguns até hoje, né? Esses 6 meses que você passou sequestrada, seus pais passaram presos aqui? No DOI-COD, que é o pior lugar para ficar preso. Aí com 6 meses a prisão deles foi legalizada e eles tiveram advogado. Quando foi legalizado porque eles mandaram meus pais para cá, e eles ficaram nessas celas aí. Aí a prisão foi legalizada quando um advogado se ofereceu para defendê-los. Aí no mesmo período minha tia foi solta e foi para Belo Horizonte ficar com o filho dela e com a família da minha mãe, né? Ela tinha muitas tias, muitos primos, e todos, assim, família bastante católica, tradicional. Então, o exército deixou minha tia ficar com essa família. Como a família do meu pai e da minha mãe se conheciam minimamente, porque Belo Horizonte não é tão grande assim, e as informações circulam. Então, alguém contou para minha tia que tinha visto os filhos do César e da Melinha com o Edelto, que era o delegado. E aí ela ia lá às 5 horas, ela pediu permissão para ele para nos ver, ele não autorizou, ela ficou enlouquecida, e ela começou a ir às 5 horas da tarde, ficava do outro lado da rua olhando o jardim para ver se a gente aparecia no jardim. Aí uma vez a gente apareceu e ela chamou a gente bem baixinho, assim, pss, pss. E aí eu vi, passou um mês indo visitar a gente no jardim, até ela conseguir contato com os advogados dos meus pais, que disse que ela tinha condições legais se ela fosse para a justiça para exigir a guarda, ela tinha grande chance de ganhar, porque ela era tia consanguínea e o outro não era.
Porque ele falou para ela que, bom, eu sou tio, sou um policial bem posto na vida e você é uma terrorista e ex-presa. Porque ela não tinha autorização para andar com os documentos dela, então ela não podia viajar nem nada. E aí, mas aí ela por telefone fez os contatos, conseguiu e aí então ela falou, eu vou levá-los, você querendo ou não. Ele continuou resistindo até que ela um dia combinou, amanhã eu venho buscar vocês, podem arrumar a mochilinha que eu vou ir buscar. E ela escolheu esse horário que eles nunca estavam lá, né? E aí a gente foi, nossa, foi uma alegria profunda. Aí a minha tia ficou cuidando da gente, a Crimeia, aí ela não dava para, já era no meio do ano, não dava para pôr na escola, então ela começou a ensinar a gente a escrever, né, que meu irmão ainda era pequeno, e fazer conta de matemáticas básicas, assim. E ela comprava um caderno toda semana, metade do caderno era para mim, metade era para o meu irmão. Aí ela falava assim, eu vou escrever carta para o pai de vocês, para os pais. Então, fala o que vocês querem dizer para os pais. Aí toda semana ela anotava tudo que a gente queria e toda semana ela mandava esse caderninho cheio de anotação para o meu pai e para a minha mãe. Foi assim 6 meses, mais ou menos, até que eles foram soltos. E logo depois também, em 79, quando começou a campanha, já tinha a campanha da anistia, nós recebemos ameaças, cartas do CCC, dizendo que se podia, qualquer dia desse, quando a gente fosse, eu voltasse da escola, podia acontecer alguma coisa com a gente. E meus pais tiveram que mostrar para nós a carta para dizer que a gente tinha que tomar cuidado, né? Então, eu sofri, na adolescência, eu sofri outras ameaças desse tipo. Enfim, é tenso, né? É isso, quer dizer, então você fica... São traumas, né? São traumas pessoais e traumas históricos. Conforme ia mudando a situação política, ia abrindo mais a vida política do país, a nossa vida pessoal também ficava melhor. Então, a gente ia entendendo que o nosso trauma pessoal tinha muita ligação com o trauma que o país estava vivendo, né? Então, desde muito cedo, meus pais falavam muito disso, contavam com uma maneira de denunciar a morte do Daniele, o desaparecimento do meu tio, porque nunca se encontrou os restos mortais, né? Então ele é considerado um desaparecido. Eles contaram muito essa história, desde a primeira denúncia que eles fizeram foi na Justiça Militar, quando ainda eles estavam sendo julgados a primeira vez, em 73. E naquele momento havia o risco deles voltarem a serem torturados, né? Porque eles fizeram a denúncia de que o Daniele morreu sob tortura, etc. Então eu aprendi com eles, desde muito cedo, a contar essa história. Então a primeira entrevista que eu dei, eu sozinha, foi em 77, eu tinha 10 anos, para contar essa história. Então eu fui aprendendo, pela via pessoal, mas também pela atmosfera política, como falar disso, a importância de falar sobre isso. Foi um aprendizado lento, mas que mudou minha vida, né? Janaína, muito importante contar a sua história, sobre a sua família, até para a gente entender um pouco o contexto político do país. Mas não saia daí que a gente volta já. Tá gostando, Vi? Eu tô adorando. Só que agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Espaço Universitário, hoje apresentando o documentário Filhos da Ditadura, feito por alunos de jornalismo da Anhembi Morumbi. E agora a gente vai assistir a segunda parte do documentário. Roda aí! Meu pai, ele é um nordestino, ele ficou como comandante da ação militar, né, do braço armado da LN e fez parte do sequestro do embaixador Charles Elbrick em 69. Então, depois dessa ação deles do sequestro
a ditadura se sentiu muito vulnerável e decidiram cerrar mais o círculo e se tornar mais violento. Então ele caiu preso no 29 de setembro de 69 e após 6 horas de tortura mataram ele na tortura, né? E aí então caiu preso todo mundo, minha mãe, meus outros 2 irmãos, o Vladimir e a Isabel, que tinha 4 meses de nascida. Minha irmã, ela quase morreu, né? Porque ela, com 4 meses, ela estava amamentando ainda, tá? Né? Mamava no peito. E pelas sessões de tortura, minha mãe não tinha condição de dar para mamar para ela, porque empedrava todo o leite, né? E minha irmã ficou praticamente desnutrida. Em São Paulo, colocaram a gente num juizado de menor. Nesse período aí, a gente ainda não tinha consciência do que tinha acontecido com meu pai, né? Eu fui ter consciência do que tinham matado meu pai muito tempo depois, já em Cuba. O pai é um militante precoce e aí já durante a ditadura o trabalho dele era apoiar as necessidades do Comitê Central. Invadem a imobiliária com metralhadoras e tal, capturam todo mundo, já capturam o Ivo Valença, a filha do Ivo, o meu pai, o outro companheiro, foram todos levados para o DOI-CODE. Bom, e ali no DOI-CODE ele conheceu aquilo que eles diziam, né? Conheceu a sucursal do inferno. Ele saiu de lá e a vida dele entrou numa espiral de decadência. Ele, depois que ele sai da cadeia, ele alterna períodos de uma depressão absoluta, o que levou minha mãe em 2 ocasiões a interná-lo em clínicas para tratamento do alcoolismo e da depressão. E em 64, quando estourou o golpe militar, ele foi então, vieram, né, buscá-lo. Mas ele recebeu um recado que era para ele fugir, não esperar não. Aí meu pai fugiu. Aí eu estava sentada na calçada assim, da nossa casa, aí eu vi ele chegando, falei, vieram buscar meu pai. Aí levantei, quando eu levantei, o sargento que estava conduzindo o comboio pulou na minha frente e perguntou para mim, onde você vai? Eu falei, vou avisar minha mãe. Aí fomos, aí eles entraram, vasculharam a casa. Só o sargento que estava com um revólver, mas os outros estavam todos armados de baioneta calada. Não sofremos agressões físicas, mas as agressões morais, né? A gente vivenciava aquela situação. Aí ele teve que se entregar. Aí ele se entregou, foi na delegacia. Então eles levaram meu pai. Meu pai foi torturado em Barra Mansa, no batalhão lá em Barra Mansa. Aí quando ele foi a julgamento, ele foi absolvido, porque não acharam nada que o comprometesse. Em dado momento ele surtou. Ele começou a achar que ia começar tudo de novo, que o exército ia voltar de novo, que ele ia levar a gente preso, que o exército estava querendo o meu irmão, Aloísio, e começou a querer agredir as pessoas na rua. Ele chegou até a agredir pessoas na rua, porque achando que eram espiões que estavam vigiando ele. E eu me lembro que foi um momento assim, muito difícil, que eu chorei muito, quando eu vi meu pai alucinado. Na minha adolescência eu comecei a atuar primeiramente nas favelas próximas à minha casa, que eram muitas, onde eu fazia um trabalho de alfabetização de adultos. E aí eu entrei para o Partido Comunista, comecei a militar já de uma forma mais organizada. E meus filhos nasceram na clandestinidade, né? Na clandestinidade eu vivi durante 7 a quase 8 anos, né? E aí acabamos sendo
novamente capturados, novamente presos e muito torturados, e foi uma prisão já num tempo que a ditadura já estava mais consolidada. Quando eles chegaram, eles perguntaram se eu era a babá das crianças, e eu disse que era. E fiquei um tempo presa como a babá das crianças, com nome falso. Só que eles procuravam a irmã da Melinha, que tinha sido presa no Congresso de Biúna, né? Mas depois que eles descobriram quem eu era, todas as torturas consentidas pelo médico, né? Porque tem um médico que diz que tipo de tortura aquele preso suporta. Então, no meu caso, não podia ser choque elétrico na vagina, nos olhos, no nariz, na boca, nos ouvidos. Era só nas mãos e nos pés. E não podia, obviamente, colocar no pau de arara, porque eu estava quase no 7º mês de gravidez. Não daria para colocar, né? A barriga era muito grande. Quer dizer, eles querem te empurrar, eles te empurram, eles querem te chutar, eles te chutam, eles te dão um soco na cara, eles te dão um choque na vagina, nos seios, no ouvido, na boca, no ânus. Quer dizer, você fica totalmente à mercê da prática violenta deles, que é torturar as pessoas, né? Eles são treinados e profissionais da tortura, né? Eles até se gabavam de dizer que ali onde eu estava sendo torturada, ali a tortura era cientificamente planejada. E aí nós fomos torturados o tempo todo. O César ficou em estado de coma, eu desmaiei não sei quantas vezes e ficava lá dentro. E eu lembro que tinha hora que eu estava acordando, com torturas, inclusive sexuais, né? E no outro dia, que foi no dia 29, num determinado momento, eles levaram meus filhos para dentro dessa sala de tortura, onde era uma cadeira eu sentada numa cadeira de dragão, nua, vomitada, urinada, evacuada e muito machucada, que eu nem me dava conta que eu estava tão machucada, porque eu fui me dar conta quando a Janaína e o Edson entraram e eles falaram assim: "Ai, mãe, por que o pai ficou verde e você ficou azul?" Aí que eu olho para o meu corpo e eu vejo que eu estou cheia de hematoma, né? E minha pele está toda parecendo que passou lixa na pele, porque eles batem com muita palmatória, a palmatória tem uns furinhos e ela vai levantando a pele. Com força, ela levanta a pele e vai arrebentando a pele. E aí, galera, vocês estão curtindo? Fique agora com a continuação da entrevista com a historiadora Janaína Teles. Janaína, você comentou que o período que você esteve sequestrada em BH, você recebeu a notícia de que o seu pai tinha morrido. Como você recebeu essa notícia e como foi para você depois descobrir que era mentira? Eu não lembro muito desses detalhes, porque isso foi tão chocante para mim que eu, de alguma maneira, a maneira de me proteger foi esquecer, né? Como a maior parte não a maior parte, mas muitas das lembranças doloridas que eu tinha, eu esqueci. Eu não me lembro muito, eu lembro, mas isso já foi muito próximo do momento em que minha tia nos levou de lá. Então, eu lembro que eu fiquei muito chocada quando ela me explicou como o Daniel tinha sido assassinado. E ela conta que eu pedia para ela explicar, repetir a história muitas vezes, porque eu achava inconcebível. Então, hoje, mesmo eu falando de mim mesma, né, parece uma outra época, uma outra pessoa, uma outra situação. Algo assim, de alguma maneira, paradoxalmente, muito distante.
Para mim, saída foi estudar, né? Tanto do ponto de vista psicológico, quanto do ponto de vista histórico, propriamente, assim. Depois que a família voltou, então, seu pai, a sua mãe, depois que seu pai saiu da prisão, como é que foi? Como é que foi essa experiência de vocês estarem juntos? Então, eu lembro que a primeira vez que eles foram soltos, eles saíram desse prédio e eu fiquei o dia inteiro aqui esperando na porta, naquela porta que a gente entrou. Para continuarmos a nossa entrevista, vamos conhecer um pouco de um dos locais onde os pais da Janaína estiveram presos durante a ditadura, o antigo DOPS, o atual Memorial da Resistência. Vamos lá? Janaína, sua família entrou num processo contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Por que essa decisão foi tomada? Bom, em 2004 já estava mais ou menos desenhado assim, que estava muito difícil processar, entrar na justiça para responsabilizar as pessoas, os torturadores, as pessoas que cometeram crimes durante a ditadura do ponto de vista penal. Então, e ao mesmo tempo, eu sou familiar de desaparecido político. Já tinha tido a lei dos desaparecidos, a gente tinha conseguido reconhecimento por parte do Estado de que ele foi o responsável por esses crimes durante a ditadura. Conseguimos divulgar bastante essa temática, mas se avançou pouco na reconstituição dos fatos, na reconstituição da verdade histórica. E a gente também tinha notícia que na Argentina as leis de anistia, essas leis, havia algumas leis de perdão envolvendo os torturadores da ditadura argentina. E aí o pessoal na Argentina, para tentar burlar essa limitação de que ninguém mais podia ser julgado, né, começaram a fazer uns julgamentos que chamavam julgamentos pela verdade, que eram ações declaratórias, no estilo dessa que nós fizemos, ações declaratórias. Você apresenta os fatos, as testemunhas e fala, olha, essa pessoa foi assassinada por tal pessoa, ou essa pessoa, no nosso caso, a família foi presa e torturada no DOI-COI de São Paulo. Quem era o responsável? Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então, como foi uma história que meus pais sempre denunciaram, havia muita documentação também sobre essa prisão nossa, né? Não dos filhos, mas dos adultos tinha bastante coisa, mas dos filhos também. Então, a gente resolveu fazer, inspirado nesses processos que tinha lá na Argentina, a gente resolveu fazer um aqui também, porque para nós era muito importante registrar essa história e fazer com que toda a sociedade soubesse que o Ustra era um torturador. E hoje você vê algumas pessoas pedindo intervenção militar, e eu queria saber a sua opinião como historiadora, o que você tem a dizer sobre isso? Para mim, como pessoa, é um absurdo, né? Como uma pessoa que foi vítima da ditadura, um momento histórico onde você não podia expressar opinião. Meus pais foram presos porque faziam uma imprensa, né, de um partido comunista. Quer dizer, você pode ser contra, não concordar com o comunismo, mas você não pode proibir as pessoas de expressar a sua opinião num jornal ou num debate, num discurso, numa sala de aula. Janaína, você veio até aqui e abriu uma parte da sua vida muito delicada para a gente, mas você já falou e agora eu gostaria de retomar. O que você tem a dizer sobre esse passado e agora o futuro? O que você gostaria de deixar como mensagem final para a gente? Toda vez que a gente testemunha essas experiências limite que a gente viveu, né, a gente faz isso na esperança de
evitar, né? Quer dizer, é deixar, contar essa história para que isso nunca mais aconteça. Mas a gente sabe que essa advertência que a gente procura espalhar por aí, né? Quer dizer, olha, isso aconteceu e não deve se repetir. A gente sabe que essa advertência não é garantia de que isso não vai se repetir, né? Isso aconteceu, teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda e tem guerras ainda acontecendo pelo mundo, né? Quer dizer, não é garantia de nada, mas a gente procura, na medida do possível, espalhar essa ideia de que, olha, ninguém pode ser morto, torturado, assassinado porque pensa diferente, né? Muito obrigada, Janaína, pela sua entrevista, por ceder um pouco do seu tempo para a gente, por essa importante entrevista que você deu para o Espaço Universitário. Imagina, eu que agradeço. Janaína, muito obrigada. Obrigada. E a gente volta para o estúdio. E aí, Viu, o que você tá achando? Eu tô adorando. E semana que vem nós vamos assistir ao restante do documentário. Algumas das pessoas do grupo que fez o trabalho estarão aqui com a gente. E se você tem algum documentário aí, manda pra gente. Quem sabe você vem aqui apresentar o seu. É só enviar para tv@câmara.sp.gov.br. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau!